Chega mais, nação! Ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha, a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutiu a vitória do Flamengo em cima do Botafogo, um amasso do Mengão em cima do Botafogo, 3-0 e poderia ter sido mais, hein? Vamos analisar a imprensa esportiva, os comentaristas, tem o João Guilherme também falando, tem entrevista aí com Léo Pereira e a imprensa esportiva repercutiu e elogiou demais o Flamengo após essa vitória. Chega aqui, explode o dedo do like e vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força torcedora do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, Flamengo TV, João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos lá para as informações do Flamengo. Mengão 3, Botafogo 0. Fez a melhor apresentação do Flamengo em 2026, né? Um bom jogo, um ótimo jogo aqui no Newton Santos, o Engenhão, diante do Botafogo. Teve tranquilidade, facilidade até para construir esses 3-0. Ficou até barato pelo que foi a partida. Público pequeno, até estava confirmando direitinho aqui, apenas 16.176 pagantes aqui no estádio Newton Santos neste sábado à noite. Então realmente não foi um jogo que a torcida do Botafogo pôde apoiar tanto assim. A sua equipe vem de eliminação na Libertadores, claro, e a torcida do Flamengo se fez presente em menor número, naquela proporção que geralmente acontece no Brasileiro de 90-10. Bom, o técnico Leonardo Jardim chega ao seu terceiro jogo com 2 vitórias, um empate. No empate acabou sendo campeão. Não sofreu nenhum gol ainda, né? Hoje fez 3 gols o time do Leonardo Jardim e não sofreu nenhum gol ainda. Então a defesa, que era muito criticada no início desse ano, ainda sob o comando do Felipe Luiz, e que foi quase intransponível em 2025, chega, contando aí o último jogo do Felipe Luiz, 4 jogos seguidos, chega a 4 jogos seguidos sem sofrer nenhum gol. Um grande destaque. O Leonardo Jardim promovendo mudanças, nem utilizou a Arrascaeta hoje, permaneceu o tempo todo no banco de reservas. O Cebolinha, a mesma coisa. Então jogadores que tem que ter um cuidado maior físico, até da parte física, ele está realmente olhando com carinho. Deixou, por exemplo, o Paquetá o tempo todo, Samuel Lino o tempo todo, fez algumas modificações na equipe, mas mais para o finalzinho ali, que ele entrou com o Luiz Araújo e o Plata. Enfim, o Leonardo Jardim tomando pé ainda da situação. Torcida do Botafogo vaiou bastante ali no primeiro tempo, no intervalo. No segundo tempo até cantou músicas enaltecendo o clube, tentando de alguma maneira apoiar ou valorizar a instituição Botafogo neste momento difícil, mas o Flamengo saiu bem mais tranquilo, obviamente, com esse 3-0, sai bem superior e também com uma tranquilidade maior para a tabela, porque vai se aproximando cada vez mais do bloco de cima, depois daquele início claudicante de Campeonato Brasileiro, Marcela, e agora está tudo mais tranquilo, mais vazio. Então a gente vai descer, estamos aqui em cima ainda e vamos descer lá para a zona mista. Vocês vão acompanhar daqui a pouquinho aí os jogadores, quais jogadores vão falar do Flamengo. Botafogo, geralmente, quando acontece um revés, ainda mais diante de um grande rival assim, não costuma ter zona mista. Vamos ver se isso vai acontecer. E o técnico Martim Anselmi pressionado e muito criticado também em alguns momentos. Houve a expulsão do Barbosa no primeiro tempo, ele mostrou revolta com a expulsão, estava muito irritado até o Martim Anselmi. O Botafogo mostrou um tanto quanto descontrole. Vamos ver como é que isso vai repercutir lá embaixo, porque a gente tem que pegar as escadas ou o elevador e descer para aí sim trazer essas entrevistas, e o Leonardo Jardim vocês vão acompanhar daqui a pouquinho também. Tá certo, Pedro. Obrigada, viu? Então, prioridade do Pedro, com mais entrevistas ao vivo daqui a pouco para nós, aqui neste Sport Center. Silas, quando você olha para esse Flamengo, fazendo uma análise rápida, vendo as últimas partidas com o Leonardo Jardim já, o que é que você vê de diferente nesse time que ele começa a jogar melhor? Ele enfrenta um Fluminense, né, Marcela? Botafogo. Não, digo, no jogo contra o Fluminense, era o melhor desses 4 times que ele enfrentou. O mais ajustado, o que estava atravessando um momento melhor, e empatou. Né? O Madureira já tinha vencido no primeiro jogo, então a classificação estava garantida. E o Cruzeiro veio total, com instabilidade instalada lá dentro, mesmo tendo ganho do Atlético a final, não vem bem. E agora o Botafogo também. O Botafogo também vem de uma instabilidade gigante por ter sido eliminado pelo Barcelona. Então, assim, vamos esperar
Agora, a gente já vê a preocupação dele em achar um lugarzinho certo pro Paquetá. No outro jogo foi na direita com o Arrascaeta. Hoje veio por dentro com o Carrascal por fora. Já deu uma mensagem pro Pedro, vai ser titular, mas o pós-perda você vai ter que ajudar também. Então, assim, tá dando algumas mensagens. E de trás até o meio-campo tá tudo certo. Royal pelo Varela, Varela pelo Royal, os outros titulares, o Rossi titularíssimo, o Pulgar e Jorginho titulares também. Então, é um Flamengo que, assim, a vitória ajuda o Leonardo Jardim a mudar o jogador, não do setor que ele começa, mas de lugar. O Samuel Lino faz um gol aqui, do lado direito, onde está acostumado a jogar lá na beirada esquerda. Então, assim, aos poucos ele vai, com as vitórias, tendo tranquilidade para ajustar esse time, que o elenco muito forte, né? Tem um elenco muito forte. Às vezes esse elenco forte você não consegue administrar, mas ele está conseguindo fazer isso muito bem. Você acha também que ele já começa a fazer um esboço de um time titular do Flamengo, que era algo que a gente não conseguia ver sempre? E o Leonardo Jardim até poderia ter sido traído pela vaidade de chegar no início, né, escutar o clamor popular, a torcida reclamando e já mexer bastante no time, dar uma descaracterizada, tentar implementar as ideias dele. E ele não, foi aos poucos, usou a base do Felipe Luiz, uma escalação que o Felipe Luiz já tinha utilizado bastante contra o Fluminense, e deu certo pela proposta. A ideia de jogo do Flamengo era ser, de fato, mais conservador, não atacar tanto, neutralizar as principais armas do Fluminense, principalmente pelos lados. E agora a gente já percebe um Flamengo um pouco mais arrojado. Hoje, mesmo jogando fora de casa, era um Flamengo que tinha o controle da partida o tempo inteiro. Um Flamengo muito superior, porque queria jogar e tinha escape para isso, né? Ora com Varela passando pelo lado, ora Samuel Lino fazendo um papel até mesmo de um segundo atacante, como o Silas lembrou. Ele chega na área para finalizar, mas em muitos momentos ele jogou lado a lado com o Pedro, algo que não acontecia com o Felipe Luiz, que utilizava muito Samuel Lino aberto pelo lado esquerdo. Os jogadores de meio campo, Carrascal, Paquetá, dialogando, tentando fazer um Flamengo com um jogo de posse de bola. Então eu vejo que há uma evolução. Se o Leonardo Jardim foi muito pragmático naquele jogo contra o Fluminense, desde a partida com o Cruzeiro a gente já percebe um entendimento do que é o Flamengo, fazendo o Flamengo jogar como protagonista, e agora diante do Botafogo, na melhor atuação, um time com muito repertório ofensivo e, de novo, sem fazer nenhuma grande revolução. Tem diferença de posicionamento, né? O Varela com muita liberdade pelo lado direito, como já citei, Samuel Lino fazendo um papel eventual de segundo atacante, mas a base ainda é do Felipe Luiz, e um treinador inteligente como o Leonardo Jardim sabe que havia coisas funcionando bem no Flamengo, não precisava mexer em tudo, e nisso ele foi hábil. Então é uma vitória que consolida de novo um bom momento do Flamengo, dá confiança aos jogadores e, por que não, dá confiança ao novo técnico, que chegou numa fogueira, num ambiente bastante explosivo, né? Diante das reações da torcida do Flamengo à saída do Felipe Luiz, porque havia sim questionamentos ao trabalho, mas a torcida do Flamengo, ou boa parte dela, não concordou com a maneira como o Felipe Luiz foi demitido, e naturalmente isso respingou na diretoria. Então vejo que o Leonardo Jardim já conseguiu baixar a poeira com os resultados, e hoje muito pelo desempenho. Foi um Flamengo muito superior a um adversário que tinha condição de competir de igual para igual, mas por ter jogado da maneira que o Botafogo jogou, e até mesmo com um homem a menos no segundo tempo, o Botafogo não foi páreo em nenhum momento para essa força ofensiva do Flamengo. Pois é, precisa entender também como é que está o ânimo do Botafogo depois de uma eliminação tão dolorosa como foi no meio da semana nessa pré-Libertadores, né? Era todo um planejamento para chegar nessa fase de grupos, algo que não aconteceu. E sim, é um Flamengo que joga o segundo tempo todo com um jogador a mais, mas já era muito melhor do que o Botafogo na primeira etapa também. E aí depois só faz um gol ali no segundo tempo, só para realmente deixar tudo muito claro que foi muito melhor do que o Botafogo, que merecia demais a vitória. Deixa eu colocar os números de Flamengo e Botafogo jogando no Newton Santos, e a superioridade do Flamengo já se encontraram nessa temporada no Campeonato Carioca, e já foi uma vitória do Flamengo, e também agora mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro. Os últimos 11 jogos entre as duas equipes lá no Newton Santos tem uma vitória do Botafogo e 10 vitórias do Flamengo, para termos uma ideia da superioridade desse rubro-negro nos últimos 2 anos, né? Nos 11 jogos, 3 anos, então, 11 jogos. Temos também aí
Os números do Martim Anselmi, o aproveitamento de 41,7% em 16 jogos, são 6 vitórias, 2 empates, mais 8 derrotas, 19 gols marcados, uma média de 1,19, mas muitos gols sofridos também, a média de 1,13, 18 gols. O tapetinho é nosso, o Engenhão é do Mengão, mais uma vitória do Flamengo no estádio Nilton Santos, 3 para o Flamengo. 0 para o Botafogo, Flamengo em ascensão no Campeonato Brasileiro, rumo ao topo, em busca do decacampeonato e aumentando ainda mais a crise no Fogão, e o Mengão vivendo os seus momentos de tranquilidade com a maior torcida do mundo em festa. Pablo dos Anjos, da WSC aqui, o Flamengo contra o Botafogo no Nilton Santos no geral, minha gente. 28 jogos, 15 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Flamengo contra o Botafogo nos últimos 11 jogos. 10 vitórias e 1 derrota, Diego Pose. Uma loucura, né, João? Realmente, como você falou aí, cantou, o tapetinho é nosso, né? É muito nosso, principalmente quando o Flamengo vai bem lá. Os últimos 11 jogos, 10 vitórias, apenas 1 derrota. E desde 2007, 28 jogos, 15 vitórias. Impressionante, realmente. E um jogo que a gente esperava o favoritismo, sabia que era melhor e resolveu ali logo no primeiro lance, nos primeiros lances, com um belo gol ali desviando. Samuel Lino jogou muito bem, uma boa partida. Varela também muito bem. Queria destacar esses dois. Pedro bem mais uma vez. Jorginho, como sempre, também jogou muito bem. O Flamengo resolveu rápido o jogo. No primeiro tempo já estava garantido, João. Falso 9, 3-0 pra gente, Falso. Uma partida de almanaque de um Flamengo que demonstrou hoje que sabe competir de diferentes maneiras. Se contra o Cruzeiro muito se falou sobre os 44% de posse de bola, hoje o Flamengo não teve posse excessiva, mas teve a posse certa e fez bom uso dela para vencer a partida. O primeiro e o terceiro gol muito parecidos entre si, o que demonstra a coordenação de um time que treina todo dia, está treinando até em dia de jogo, está treinando também no dia pós-jogo, vai ter treino amanhã provavelmente, e é um time que está se demonstrando cada vez mais focado na partida. Sinal disso é o gol no início dos tempos. Isso demonstra que o time entra com um plano muito focado e o executa. A vitória fica ainda maior quando a gente pensa que é um clássico, mas se a gente for parar para pensar em comportamento, só uma das equipes entrou para jogar um clássico. O Flamengo entrou para bater uma equipe muito inferior, enquanto o Botafogo entrou para jogar o clássico da vida, achando que uma vitória hoje poderia ser uma tábua da salvação de uma temporada até aqui vergonhosa. A verdade é que para o Botafogo ser salvo não basta resolver esse ano, tem muita coisa para ser feita, e o técnico Martim Anselmi, muito pressionado, abriu mão das suas convicções e tentou executar o que não sabe, mudou o sistema tático do time. O Leonardo Jardim rapidamente reagiu, invertendo Carrascal e Paquetá, colocando o Varela para atacar o espaço, e assim conquistou o primeiro e o terceiro gol. Grande vitória do Mengão. Muito bem, Laszlo Dalfovo. Léo, parabéns pela vitória aqui, mais uma aqui no Nilton Santos. A gente sempre começa desse retrospecto espetacular do Flamengo aqui. Você está há muito tempo, já sabe como é importante vencer aqui também, sem sofrer gols, Léo. Eu sei que vocês se cobram muito, por isso também, mais uma vez, 4º jogo consecutivo que o Flamengo vence sem sofrer gols. Quão importante isso é, e agora o Flamengo já em terceiro. Bom, feliz pelo resultado, pelos 3 pontos, principalmente. A gente sabe o quão difícil é jogar aqui no estádio do Botafogo. Bom, fizemos uma grande partida, um grande resultado. Acredito eu que foi uma atuação nossa muito sólida. O outro time tem qualidade, tem bons jogadores, grandes jogadores do outro lado também. E a gente em algum momento vai sofrer, e eu acho que hoje foi importante a gente saber também sofrer em algum momento e saber que principalmente da nossa força, entender aquilo que a gente pode entregar vestindo essa camisa, e com certeza para nós é um privilégio cada dia que passa tá no Flamengo e construindo uma história linda. Você está construindo desde 2020, 2º gol de falta, cara. E eu sei que você treina pra caramba, eu acompanho. Saiu mais outro, tinha sido... Você lembra quando foi entregado? Madureira. 2024, 2024, no estadual. E aí, como é que foi ali aquele momento antes de você cobrar?
E a sua comemoração mais do que especial, fazendo um violino, o que significa isso aqui? Fala pra gente na Flamengo TV, por favor. Tirou onda pra caramba, formou a aura ali. Então, eu tava com... Bom, primeiro eu vou falar desse gol, que é um gol especial. Eu acho que, cara, como eu falei na entrevista no intervalo, a gente tem referências muito grandes de ídolos do Flamengo, então é claro que a expectativa desse gol é muito alta e a gente, óbvio, eu acho que nunca vai chegar a se igualar a esses ídolos como o Zico, que passaram por aqui e fizeram história e fizeram não sei quantos, mais de 100 gols de falta e enfim, mas a gente tenta dar o nosso melhor no dia a dia, tenta treinar, tenta entregar algo a mais, esse detalhe da falta, que é um momento especial também. E eu sempre trabalhei muito, sempre treinei muito a falta. Existe muito esse preconceito também com o zagueiro que a galera vai falar, zagueiro vai bater falta, tem tantos jogadores qualificados, mas eu respeito, óbvio, todos os jogadores que têm essa qualidade para chegar ali. Primeiro que tem que ter uma responsabilidade e tem que ter uma personalidade também para pegar essa bola ali num time que só tem fera, só tem jogador grande. Então eu me sinto muito preparado para esse momento e assumo essa responsabilidade de chegar ali e tentar representar da melhor maneira. É difícil, não é fácil, mas graças a Deus hoje deu certo, eu consegui ter uma excelente cobrança. Fiquei até feliz. E uma coisa que eu sonhei isso aí, que é fazer um gol hoje no jogo. É sério. E aí eu conversando com o meu empresário hoje à tarde e comentei com ele que ele falou, né, que se Deus quiser hoje eu ia fazer um gol e cara, tava tudo nos planos de Deus, ele que me abençoou, me capacitou para que eu pudesse pegar da maneira certa ali na hora do gol. E eu fico muito feliz por retribuir todo esse carinho do clube. Para mim, como eu falei, é um privilégio estar todo dia aqui trabalhando no Flamengo e construindo essa história linda. O violino. A comemoração, até esqueci. Eu nem esqueci. A comemoração eu tava... Bom, já vou entregar então, porque depois eu vou fazer uma postagem. Por favor. Mas daí a galera, spoiler aqui para Flamengo vai lá engaja também, né? Cara, deixa o like, já se prepara o like. Mas é de uma música do Bad Bunny que ele... Você e o Léo Ortiz ouvem direto. Tem uma música do Bad Bunny que se chama Mônaco e o começo tem o violino. E daí eu falei que ia fazer. E depois aí saiu a foto, viu? Tudo pensado. Rapidinho pra te entregar ali. Mas também teve pra Helena e pro Matheus, né? Meus filhos. Os filhos, exatamente. Que é mais importante que o violino. Com certeza. Com certeza. Tô brincando. Mas segunda-feira. Tem um negocinho que vai acontecer segunda-feira, possivelmente. O Ancelotti estava aqui. Qual a importância foi pra você fazer esse gol hoje, pra quem sabe chancelar isso? Não, saiu no momento certo. Eu sei que se vier essa convocação, não vai ser por causa do jogo de hoje. Eu venho trabalhando muito forte numa constância de algumas temporadas com a camisa do Flamengo. E, cara, fico muito, muito feliz. E a gente, como eu falei, a gente é muito privilegiado de jogar no maior clube da América e ter hoje aqui o técnico da nossa seleção brasileira vendo nós jogadores atuar. Cara, é só agradecer mesmo a Deus, agradecer ao clube que nos dá total suporte para que a gente possa desempenhar o melhor nosso melhor trabalho. Então eu fico muito feliz, cara, muito feliz e muito honrado. E uma festa linda aí agora, vamos descansar, festa para a nação que veio aqui, nos apoiou, sempre está em todo lugar do Brasil e do mundo nos apoiando. Então acho que a gente merecia essa vitória por tudo que a gente vem construindo durante essa temporada. Vou esperar a postagem no Instagram, hein? Você merece demais a convocação, lá, cara. Valeu, você merece muito, você é fera, tá? Merece demais. Desde 2020 aqui no Flamengo, 15 títulos com essa camisa, é muito ídolo. Volto com vocês aí. Geracional é diferente, você percebeu a vibe? Diferente a conversa do Lázaro Dalfovo com o Léo Pereira. É isso, minha gente, é a Flamengo TV, a mais querida. Ô Lázaro, fica à vontade aí, parecendo algum jogador, é só chamar pra gente bater um papo. E o Lázaro tocou em vários pontos importantes, mas um deles é o seguinte, esse gol de falta hoje e a atuação hoje, mais uma...
aproximando o Léo Pereira da seleção brasileira, né? Sem dúvida, João. Zagueiro canhoto, de muito recurso técnico, muito bom na marcação. Fez um 2025 maravilhoso, espetacular. Já tem aí 293 jogos pelo Flamengo, 18 gols, 2 deles de falta. E é um cara que resolve não apenas atrás, como também armando o jogo, tem bons lançamentos e também com gols de cabeça, gols importantíssimos. Aliás, foi o gol dele que nos classificou na Libertadores para a fase de mata-mata. Então, um cara muito importante, vem jogando bem há muito tempo, muito merecido se for convocado realmente pelo Ancelotti. Segunda-feira, né? A convocação da seleção brasileira. Léo Pereira conversou com o Lázaro aqui, Falso 9. Eu acho que assim... fica até constrangedor não convocar, cara. O cara já tá na pré-lista, a informação vaza, o cara tá merecendo há um tempão. O técnico vai lá assistir, o cara faz chover lá, enquanto o técnico tá assistindo. Cara, assim, o futebol às vezes é óbvio, né? Às vezes você tem que fazer o básico, e o básico é o Léo Pereira ser convocado, ele merece no mínimo ter essa chance de ser visto de perto. E aí, para a Copa do Mundo, a competição é grande, aí a gente sabe que a linha é muito fina, como é que ele vai chegar até lá, tem o Alexandre Ribeiro, tem o Gabriel Magalhães, tem caras de qualidade com pé canhoto, mas, cara, assim, não faz o simples, Ancelotti. Pelo menos uma chance. Que Botafogo é esse, hein? O Flamengo treinou. Se o Flamengo tivesse jogado, seria mais ou menos 8-0. Que o Botafogo jogou uma porcaria dentro de casa. Pega a tabela aí e vê onde o Botafogo está. E dá um alô para mim aqui. Nesse campeonato brasileiro aí. Agora, quem é o responsável pelo Botafogo? O irresponsável está estourando lá em cima da galera dentro do campo. É uma desorganização total. Já começa lá de cima. Aí troca treinador, bota treinador. Isso não adianta. Isso não adianta. Vende jogador, troca jogador, empresta jogador. Também não adianta. Ele está jogando dessa maneira. O time é ruim? Não, não é ruim. Está desorganizado. Está uma bagunça só. É só ver os campeonatos que o Botafogo está jogando. Bom, já saiu de um, né? Que perdeu por o Barcelona de Guayaquil. E agora está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Campeonato Carioca ele tirou em que lugar? Nem chegou nas quartas. Me diz o Tatu aqui. Nem chegou. Pode isso? O Botafogo? Não pode. E jogar dessa maneira? Tava na cara que cadê ele aqui? Que o Barbosa ia ser expulso. Mais 10 minutos, menos 5 minutos. Ele só entra nos caras. E o time jogando mal e tomando gol em cima de gol, ele ficou desesperado. E outra coisa, ele era para ele ter sido expulso, porque o Bandeira deu impedimento na hora da expulsão. Que o Pedro girou, arrancou e puxou o Pedro. Ali já era para ele ter sido expulso se ele apitasse a falta. Ele não apitou a falta. Ele apitou impedimento porque o Bandeira deu. O VAR deve ter dito alguma coisa no ouvido dele, ele foi lá ver. E aí voltou, o cara puxou, já tinha amarelo, tomou o vermelho direto. Aí falou lá, que não adianta. Se já estava ruim, ficou pior. E o Flamengo não se interessou, né? Não é pelo jogo não, não se interessou depois dos 3-0. 3-0, primeiro 2-0 primeiro tempo. O Lino aos 12 e o Léo Pereira de falta, que o goleiro levou 3 dias para chegar na bola, aos 47, primeiro tempo. E depois o terceiro do Pedro foi aos 4 minutos. A facilidade que foi. O cara entrou na linha de fundo, cruzou. Deixa eu ver aqui. Paquetá, Varela, cruzou. Pedro entrou aqui, ó. O gol, o jogador do Botafogo e o Pedro. A bola passou, Pedro empurrou a bola. Simples assim. Simples assim. E outra coisa, o Paquetá não jogou nada, hein? O Paquetá só veio jogar faltando 10 minutos, 15 minutos. Porque até então ele estava apagado no jogo. O Carrascal, a minha bomba. Qual é o outro aqui? Jorginho, toca. Aí, Pedro saindo até para jogar. Estava tão fácil que o Pedro estava saindo para jogar.
vinha receber, dava de peito, dominava, tocava. Estava tão fácil que o Pedro veio para o jogo. E o Samuel Lino a mesma coisa, à vontade, ali pelo lado esquerdo. Não teve aperto nenhum. Falar em aperto, quem contratou o Arthur Cabral, hein, mano? Contratou mal. O Flamengo é mais time, tecnicamente falando, muito mais time. E está numa posição muito melhor. Então, mais uma razão para o Botafogo correr atrás e não jogar mal desse jeito. Arrumado, desarrumado, vamos arrumar aqui. Não tem arrumação do treineiro? Vamos arrumar nós aqui. Ó, puxa, vem um pouco mais aqui, vamos fechar aqui. Esse cara tá entrando muito aqui, pô. Dá uma cacetada nele aí, para ele não chegar aqui, um troço qualquer. Não pode ser esse marasmo. Tá 1-0, tá tudo certo, 2-0, tudo certo, 3-0 também, então vamos parar. E o Flamengo parou no segundo tempo, a partir dos 10 minutos, 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo parou. Ficou só tocando. Não apertou, não foi para dentro. Apertava a saída de bola. Aí de vez em quando dá uma afrouxada aqui, o cara, o Botafogo pegava a bola e chegava ali e perdia. Aí voltava tudo outra vez. E a torcida aplaudiu ou deu vai? Se aplaudir é porque gostou. E quem vai gostar de uma porcaria dessa? E o pior é que eu ainda estou fazendo esses jogos do Botafogo, cara. Eu estou cansado de rasgar os papéis. Eu vou rasgar hoje outra vez. Rasguei da última vez, vou rasgar agora. E pelo andar da carruagem eu vou rasgar no domingo. O Flamengo derrotou o Botafogo no Nilton Santos. Qual é a novidade? Nos últimos 11 jogos disputados entre os dois times, lá no campo deles, no tapetinho do Nilton Santos, o Flamengo ganhou 10. Gente, e aí? Como é que fica isso? É a maior freguesia. É a maior freguesia recente do Flamengo, né? É impressionante como é que o Flamengo ganha do Botafogo. O Flamengo poderia ter dado uma goleada hoje, uma goleada daquelas de não se esquecer, daquelas tipo 6-0 ou coisa que o vale. Desculpem se eu olhar um pouquinho para cá, porque eu estou montando uma enquete. Mas eu senti que depois de um determinado momento, principalmente depois do gol do Pedro, o Flamengo tirou um pouco o pé. Eu estou fazendo a enquete aqui, perguntando quem foi o melhor hoje, e eu vou botar aqui como opções, por exemplo, o Samuel Lino. Olha, vejam só, quem diria que eu estaria colocando o nome do Samuel Lino entre os possíveis heróis do jogo, para ser eleito o melhor do jogo. Mas o Samuel Lino falou uma coisa bastante reveladora na saída do campo. Ele disse simplesmente o seguinte: a gente hoje em dia tem muito mais liberdade. Aí, cara, a gente vai chegar no cerne da questão, nos problemas do Felipe Luiz, que teve um período brilhante à frente do Flamengo, que levou o time a ganhar praticamente tudo que disputou. Com o Felipe, o Flamengo ganhou Carioca, ganhou Copa do Brasil, ganhou Supercopa, ganhou Brasileiro, Libertadores, e bateu na trave no Mundial, na disputa de pênaltis. Não conseguiu ganhar a Recopa Sul-Americana, porque ele só jogou uma Recopa Sul-Americana, que foi essa última, já no seu pior momento à frente do Flamengo. Felipe Luiz talvez tivesse condições de reverter isso. Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que a maneira... Isso não estou dizendo que o Felipe Luiz no futuro não possa fazer um trabalho fenomenal. Inclusive até voltando para o Flamengo, quem sabe. Mas uma das coisas que o Felipe precisa aprender... Perdão. E a gente está vendo o Leonardo Jardim esbanjar, é dar liberdade aos seus jogadores. Claro, você tem posicionamento tático, você tem estratégias, mas você não pode atarrachar os jogadores em suas posições. Achei muito, mas muito sintomática a declaração do Samuel Lino, depois de uma das suas melhores atuações com a camisa do Flamengo. E a gente lembra o Samuel Lino da época do Felipe Luiz, como era um jogador completamente inútil, até diria, medroso, sem coragem para arriscar, sem coragem para sair da ponta esquerda, da ala esquerda, na verdade. E aí a gente vê hoje o Samuel Lino jogar bem, fez um gol meio aleatório, é verdade, o chute dele bate no zagueiro e vai para fora, mas teve outras situações de gols, e principalmente vimos o Samuel Lino se deslocar por todo o campo, inclusive na direita, onde ele vai fazer o primeiro gol do jogo. Então, a declaração dele de que com o Leonardo Jardim ele tem mais liberdade, porque perguntaram a ele qual é a principal diferença. E ele disse: eu tenho mais liberdade. Então, fica
mais uma vez, evidente como o Felipe, aos poucos, foi se tornando cada vez mais refém, cada vez mais radical na sua proposta de jogo. Em 3 jogos pelo Flamengo, Leonardo Jardim foi campeão carioca, ganhou do Cruzeiro jogando bem, 15 finalizações pro Flamengo no jogo e atropelou o Botafogo dentro do estádio Nilton Santos. Mais do que isso, Flamengo iguala o número de pontos do Palmeiras e tá na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que começou a temporada tão modesto, mal na verdade no Brasileirão, com o Leonardo Jardim, 100% de aproveitamento, vitória sobre o Cruzeiro, atropelo no Botafogo e agora o Flamengo já tem o mesmo número de pontos daquele que é sempre o seu grande rival na briga pelo título, o Palmeiras. O Flamengo do Leonardo Jardim chegou e o Flamengo do Leonardo Jardim, é bom a gente deixar claro, ganhou o quê? Verticalidade. É um Flamengo mais vertical, é um Flamengo mais objetivo. Eu listo aqui, no primeiro gol do Flamengo, metida de bola, né, do Léo Ortiz pro Varela. Depois, teve uma metida de bola linda, um lançamento do Jorginho pro Samuel Lino. Samuel Lino perdeu. Logo em seguida, Paquetá dá o lançamento vertical pro Varela, Varela pro Pedro, gol. É um Flamengo mais objetivo, é um Flamengo mais vertical. Se tinha uma coisa que estava incomodando no Flamengo do Felipe Luiz no começo da temporada, e eu fui contra a demissão dele, é bom deixar claro, mas era aquele bando de toquinho pro lado, sem uma objetividade. E o Flamengo do Leonardo Jardim já mostra ser mais objetivo do que o começo de temporada do Flamengo, e o cara chegou pra ter paz, 100% de aproveitamento no Brasileirão por enquanto, com 2 jogos difíceis, Botafogo e Cruzeiro, e um título carioca na final contra o Fluminense, que não jogou bem, mas outra coisinha, que é bom te deixar bem claro, uma defesa muito estável com o Léo Jardim e que vinha muito mal no começo de temporada. O Flamengo do Leonardo Jardim não sofreu gols em 3 jogos contra adversários que costumam fazer gols: Fluminense, Cruzeiro e Botafogo. O cara chegou tirando onda, vamos ver a sequência do trabalho. É isso aí, nação. E olha só, o Galvão Bueno, ele também falou da vitória do Flamengo em cima do Botafogo, né, por 3-0. E ele falou o seguinte lá no Insta, ele falou o seguinte, ó: noite rubro-negra no Campeonato Brasileiro. O Flamengo atropelou o Botafogo por 3-0 no Nilton Santos, sob os olhares de Ancelotti. O Glorioso errou demais e o rubro-negro dominou e venceu com gols de Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro. Poderia até ter sido mais. O Flamengo entrou no G4. No outro jogo do sábado, o Vitória fez 2-0 no Galo. Então, tá aí o Galvão Bueno falando sobre a vitória do Flamengo. Agora vamos dar uma olhada como está nesse momento a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha só, nação, nesse momento, estou gravando esse vídeo aqui de sábado para o domingo, nesse momento o São Paulo está na primeira colocação com 13 pontos, Palmeiras na segunda com 10 pontos, o Flamengo na terceira colocação também com 10 pontos, o Fluminense na quarta colocação com 10 pontos, aí vem o Bahia na quinta com 8 pontos, Bragantino na sexta com 8 pontos, o Curitiba na sétima com 7 pontos, na oitava o Atlético Paranaense com 7, na nona o Grêmio com 7, na décima o Corinthians com 7, 11º Vitória com 7, 12º Mirassol com 6 pontos, 13ª Chapecoense 5, 14ª Santos 5, 15ª Atlético Mineiro com 5, 16ª, olha só, beirando a zona do rebaixamento, Vasco com 4, Botafogo na zona do rebaixamento na 17ª colocação com 3 pontos, 18º o Remo com 3 pontos, 19ª o Internacional com 2 pontos e na 20ª e última colocação Cruzeiro com 2 pontos. Assim está nesse momento a tabela do Campeonato Brasileiro. Acabando a rodada do Brasileirão, eu vou trazer para vocês aqui a tabela atualizada para vocês, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.